vocês. E é bom estar em casa de volta. É bom estar em casa novamente. Sair é bom, mas voltar é melhor ainda, né? E foi muito bom esse tempo que estávamos lá em Curitiba, pudemos aprender muitas coisas. E quanto mais você aprende, mais o Senhor te coloca em Piairote, né? Em um lugar em que Ele te cobra mais ainda uma posição. Como diz a palavra, quem muito é dado, muito é cobrado. Mas nós não iremos fugir do propósito. Quanto mais você aprende de Deus, quanto mais você se entrega, mais desafiador é o destino que Ele coloca à sua frente. Mas é um desafio que você pode confiar. É um desafio que você pode ter a certeza que Ele vai caminhar com você. Eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho de um livro que eu estou lendo que mexeu muito comigo. Esse livro fala a história de Rhys Howells. Ele foi o intercessor, o único intercessor que conseguiu desbancar toda a força espiritual na época de Hitler. Ele foi o intercessor levantado por Deus para que através das orações todo o poder espiritual que agia sobre Hitler e sobre aquela estação fosse, desconstruída. E a história, ele fala que começa, né? Quem conta a biografia dele conta que o Espírito Santo fez um convite para ele. O Espírito Santo diz assim: Rhys, você permite que eu possa agir por intermédio do seu corpo? Você entrega o seu corpo para ser o meu templo, o único templo? Ele disse que ele ficou muito confuso. Ele disse: se você permitir que eu tome conta e que eu haja em você completamente, eu vou entrar como Deus, mas o seu eu vai ter que sair, porque eu não me divido com o seu eu me divido com os seus desejos. Eu, como Deus, eu não me divido com as suas vontades. Então será eu, como único Deus, agindo por intermédio das suas ações, do seu corpo. E vou te dizer, você não será comum. Aquilo que será comum para um homem não será para você. Você estará disposto a perder. Você terá que estar disposto a doar, porque será apenas a minha vontade, o meu eu sobre o teu eu. Ele diz que ele perdeu 3,5 quilos. Ele ficou 5 dias chorando amargamente, tentando decidir o que ele daria como resposta para o Espírito Santo. Mas quem é que consegue lutar contra a voz do amado? Quem é que consegue lutar contra a voz do Espírito Santo quando ele começa a bater? Quando ele começa a convidar? Quando ele começa a insistir? E hoje o Espírito Santo, ele está te convidando. Quem é que está disposto a se doar e permitir que a minha presença tome conta? E permitir que a minha presença governe? E permitir que a minha presença seja única na sua história? É uma questão de decisão, é uma questão de escolha. Mas uma coisa eu te digo: entregas extravagantes determinam destinos fascinantes. Você pode se entregar. Existem brechas que só serão ocupadas por homens que fizeram entregas extravagantes. Você pode mudar a nossa história. Você pode mudar a história do Brasil. Jovem, você pode mudar a história das faculdades de Taubaté. Jovens, você pode mudar a sua geração. Depende da sua entrega, depende do seu sim, depende do quanto você vai se doar. O Senhor está procurando a igreja que se doa, a igreja que está disposta a andar mais uma milha. A pergunta está aí. Eu estou à porta e eu estou batendo. Eu não sei quantos de vocês vão dizer sim hoje, mas Ele está à porta, o Rei está vindo. Feche os seus olhos.
Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Será que o Senhor encontraria aqui nesse lugar alguém que diria assim para o Senhor? Será que o Senhor encontraria nesse lugar alguém que te entregaria a sua vida por inteiro e diria que o seu eu não se dividiria mais com a tua vontade, Pai? Porque nós trabalhamos e declaramos isso como filosofia muitas vezes, mas nós não, Senhor, assumimos isso como uma realidade. É por isso que os nossos destinos não são mudados, é por isso que a nossa nação não é mudada, é por isso que nós não ganhamos a nossa família para Jesus, é por isso que o teu reino não vem. E nós te pedimos, perdoa, Senhor, a nossa falta de fé, perdoa, Senhor, a nossa falta de confiança, a nossa omissão. Mas nós queremos, ó Deus, declarar, oh Jesus, que tu podes trabalhar em nós. Trabalha em nós, trabalha em nós, que as brechas que estão abertas possam ser ocupadas, ó Deus, por homens dispostos a se entregar, em nome de Jesus. E começa a trabalhar mesmo, começa em mim, Senhor, começa em mim, Senhor, começa no Midra, Senhor, começa nos ministérios, Senhor, começa nas crianças, Senhor, começa pela IBG, Senhor, começa pelas famílias desse lugar, Senhor, começa nesse altar, Senhor, que não passe de nós o teu Espírito, que não passe de nós a tua glória, que não seja preciso se levantar outra geração. Oh, em nome de Jesus, seja adorado, você pode aplaudir a Ele. É tempo de posição, é tempo de posição, é tempo de dizer sim ao Espírito Santo. Senhor, que está a geração, Pai, que vai fazer a diferença, Jesus. Esteja em nosso meio, Pai, que essa sede não se acabe. Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração, da minha escuridão me libertou. Posso ouvir o Pai a me chamar, eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar, você nasceu pra mim, eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar, você nasceu pra mim, pra esse tempo. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre o grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar, eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar, você nasceu pra mim, eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar, você nasceu pra mim, eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar, você nasceu pra mim, eu ouço o Filho meu. Chegou a hora de brilhar, você nasceu pra mim, pra esse tempo. Onde está a geração de adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Oh Senhor, esteja em nosso meio, Pai. Esse é o hino. Esse é o hino dessa geração.
Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Vamos declarar que o Senhor é o nosso Deus e que essa é a geração que vai saquear o inferno. Em nome de Jesus. Eu vou contar 3 e o povo de Deus vai cantar com toda a força e estremecer o inferno. 1, 2, 3, 4. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Aplauda o Senhor, Ele é digno. Queremos mais de ti, Senhor. Nós podemos sentir o teu amor sobre este lugar, ó Pai. Teu amor está fluindo aqui. Já posso sentir, já posso sentir o teu fogo aqui dentro de mim. Já posso sentir, já posso sentir. Tua glória está aumentando, tua glória está transbordando aqui. Eu não posso resistir. A tua glória está aumentando, tua glória está transbordando aqui. Eu não posso resistir. O teu fogo aqui dentro de mim, já posso sentir, já posso sentir. Tua glória está aumentando, tua glória está transbordando aqui. Eu não posso resistir. Tua glória está
queremos gritar, te amamos. Yeshua, nós te amamos. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Tua glória está aumentando, tua glória está transbordando a mim. Eu não posso resistir. Tua glória está aumentando, tua glória está transbordando a mim. Eu não posso resistir. Como leão rugindo do trono, como trovão relampejando, nós queremos gritar, amamos. Yeshua, nós te amamos. A chama está se espalhando, meu peito está flamejando. Nós queremos gritar, te amamos. Só igreja, como leão rugindo do trono, como trovão relampejando, nós queremos gritar, te amamos. Yeshua, nós te amamos. A chama está se espalhando, meu peito está flamejando. Nós queremos gritar, te amamos. Yeshua, nós te amamos. E eu te amo e vou gritar. Ei, nós te amamos, Senhor. Essa é a nossa declaração a Ti, ó Pai. E eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Toque na área que o Senhor quiser. Troque os móveis, pode mudar de lugar, mas não me deixe te perder. Jesus, eu não posso te perder, porque eu amo a tua presença. Jesus, eu amo a tua presença. Toque na área que o Senhor quiser. Declare, deixe ele trocar os móveis. Troque os móveis, pode mudar de lugar, mas não me deixe te perder. Jesus, eu não posso te
Declara, igreja. Oh, Senhor, a chave do nosso coração. A chave do meu coração é tua, oh, a chave do meu coração é tua, Jesus, eu presença. Aplauda o Senhor, que Ele merece toda a honra. Aleluia, graça e paz, família IBG, amém? Vocês estão felizes? Queridos, eu estava lá na IBG Kids, uma pena que nem todos possam ver, né? O que está acontecendo lá. Está acontecendo uma festa, né? IBG Kids lotada de crianças. Eu acredito que deve ter brincando uns 100 voluntários lá ajudando. Está uma festa, nós oramos lá, iniciamos. E a gente entra ali, como eu entro aqui. E eu me sinto como se eu estivesse numa lata de sardinha. Acho esse lugar tão pequeno, IBG Kids, a gente precisa aumentar. Então ore, né? Ore pela vida do vosso pastor e dos conselheiros que estão à volta, para que a gente possa tomar decisões certas, porque não tem outro caminho a não ser esticar a tenda, alargar as estacas, porque Deus tem coisas grandes, e a gente tem que estar sempre, né, pensando o que vai fazer. Então hoje nós já temos um problema. Domingo pela manhã nós estamos tendo dificuldade, porque temos 2 cultos à noite. A sorte é que tem alguns que vem um culto, falta 2, porque se todo mundo vier para a ceia, nós não temos lugar. Então, domingo que vem pela manhã, nós teremos a ceia a partir das 10 horas, e nós teremos também à noite, no segundo culto. Então teremos 2 momentos de ceia. A ceia vai acontecer no primeiro culto, o culto das 10 horas da manhã. O segundo culto, que é esse que você está, não vai ter ceia. E o terceiro culto, que é às 20 horas, nós teremos de novo a ceia para aqueles que não puderam vir pela manhã no domingo. Então até nós dobrarmos um tempo, né? Nós estamos orando aí. Essa semana eu, Fábio e Ivo, nós fomos lá em Caieiras para ver um projeto aí para a gente dobrar o nosso tempo. E se tudo der certo, né? O varãozinho está indo, tá? Daqui a pouquinho o pastor vai apresentar ele. O pastor já viu ele aqui, ele entrou aí. O irmão que está para negociar com a igreja, está aqui hoje visitando a gente. Daqui a pouco o pastor apresenta ele. E se tudo der certo, nós vamos dobrar, né, o nosso tempo, dobrar a IBG Kids. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar como tem nos abençoado. O problema do pastor hoje é administrar o crescimento. Esse é um problema que todo pastor gosta, né? Que o pastor quer, sonha por isso. Ore também pelo nosso colégio, o Colégio Batista Emmett. Chegamos na nossa marca, primeiro ano do colégio, chegamos na nossa marca de 10% daquilo que a gente deseja. Chegamos a 100 alunos e o nosso projeto é 1000 alunos. E eu não vou botar data, né? Mas eu vejo bem próximo da gente chegar a essa marca de 1000 alunos. Essa semana também fomos ver um novo local, uma área linda de 3.000 metros. Se Deus abençoar, nós vamos comprar essa área para que a gente possa montar o colégio. Já tem um galpão de 900 metros, tamanho desse aqui. É só chegar e montar o colégio.
e partir para aquilo que Deus tem falado. Nós entendemos que a educação é um monte. A igreja, ela trabalha na área dos 7 montes. Os montes é onde a gente quer governar, não como igreja, mas como os filhos governando. Então a educação é uma área, a espiritualidade, a igreja é a segunda área. Hoje a IBG já tem um nome na nossa cidade, e nós temos os outros montes, onde nós queremos, que é o ramo dos empresários. Nós estamos profetizando que os nossos empresários serão líder nos seus segmentos. Então, se você é líder do seu segmento, Ricardo, trabalhe, se esforce, ore para não perder essa posição. E se você não é líder, serra com quem é líder, para que você possa estar governando naquele segmento. Exemplo, pastor, eu tenho um salão de cabeleireiro. Você vai ser o melhor salão, querido. Você tem que trabalhar para isso. Você tem que orar para isso. Você tem que dedicar o seu salão para isso. Por quê, pastor? Para vaidade? Não, para que o nome de Deus seja glorificado. Aqueles que não conhecem Deus, só vê Deus na sua vida quando você cresce. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Números, capítulo de número 23. Números 23, a partir do versículo 19. Israel estava conquistando. Israel com Josué estava dominando os povos. Deus tinha dado a promessa da terra prometida. Israel estava conquistando. Mas quando Israel acampa, quando o povo de Israel acampa perto de Moabe, o rei de Moabe fica apavorado. E o nome desse rei era Baraque. Baraque fica apavorado com a multidão, com aquilo que Israel já estava fazendo por onde ele passava. E aí Baraque manda chamar um homem. Nós vamos ler a partir do verso 19. Só que Baraque manda chamar Balaão, um profeta, para que aquele profeta, para que aquele, naquela época que ele era ele era um adivinho, para que viesse amaldiçoar Israel, para que Israel não viesse dominar Moabe. E aí Balaão diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia ou se arrependa. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar, e ele abençoou, e não o posso revogar. Não viu a desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor seu Deus está com eles. No meio deles se ouve aclamação ao seu rei. Deus o tirou do Egito. As forças deles são como o de boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá aqui dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: não amaldiçoou o povo, mas também não o abençoe. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: eu não tinha dito a você, tudo que o Senhor falar, isso farei. Querido, é a terceira vez que Balaão se dirigia para tentar amaldiçoar o povo de Deus. Mas todas as vezes Deus falava para que Balaão abençoasse o povo. Isso confundiu Baraque. Baraque ficou confuso, porque Baraque acreditava que Balaão poderia amaldiçoar e os moabitas poderiam derrotar os israelitas. Pastor, onde que o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar, querido, nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E se você se alinhar com Deus, se você buscar honrar Deus, se você trabalhar com força, Deus vai te honrar. Querido, Deus falou para Israel: toda Canaã, todos os povos, é a terra que eu te dei por herança. Mas Deus não deu de graça, teve que lutar, querido. Teve que matar, teve que pegar a espada. Se Deus falar para um crente agora assim, ó, pega a espada e luta, que não, eu não posso fazer isso não, pastor. Não vou lutar não, Deus vai me dar de graça. Deus prometeu não, querido, é para trabalhar, é para acordar cedo, é para levantar cedo, dedicar sua vida ao Senhor.
botar uma roupa e ir para trabalhar, meu querido. Se tem promessa na tua vida, você tem que trabalhar. Deus não é Deus de preguiçoso, não. Deus é Deus daquele que acorda na madrugada, aquele que projeta os sonhos de Deus, mas também vai à luta do sonho. Pastor, agora está bem. Por que o pastor está calminho hoje? Porque a esposa voltou, né? A esposa voltou, agora o pastor está leve, né? Era aqueles 10 dias, né, que ele teve conosco na quarta-feira. Viu, pastor, o senhor está... Parece que o pastor está nervoso. Não, quando o pastor se empolga, o pastor não está nervoso. É que o pastor, ele está muito empolgado com Deus. E quando ele fica empolgado, ele fica assim mesmo, mas não é nervoso não. É só empolgação. Mas o que me chama atenção, para nós que estamos vivendo o sonho de Deus. Querido, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, querido, pega essa chave, vai se cumprir. E quando um pouquinho antes hoje, eu estava curtindo a minha esposa, deitado ali com ela. A gente, depois que chega os 25 anos, vocês vão chegar lá de casado, vocês começam a lembrar, né? Lembra, minha preta, daquilo quando nós tínhamos 2 anos de casado, 3 anos. Então a gente começa a lembrar o que já passou. E a gente estava naquele mistério e de repente nós entramos numa discussão. Porque a gente discute. Você sabia que crente também discute? Talvez você entrou aqui e fala assim: eu pensei que crente não discutia. Crente discute, crente briga. Só que crente briga diferente. Crente não briga igual o mundo. Nós discutimos e eu falei para ela: Preto, começamos a discutir. Eu sou Boaz na sua vida. É assim que discute, é discussão teológica. Não é discussão que você está pensando de xingar. Não é isso não, é discussão teológica. E eu falei: Preta, eu lembro. Lembra onde que você estava, Preta? Há 25 anos, se não fosse eu chegar na tua vida, o Boaz. Eu te resgatei, minha Ruth. É assim que a gente briga, é assim que a gente discute. A nossa discussão é assim. Certa feita ela foi, pegou o cartão, foi pro shopping. Falei: Eva, você caiu. Você caiu, Eva. Você não podia ter pecado. E ela virou: Adão, você me abandonou, você me deixou sozinha. Então deixa eu falar algo para você. Depois corta, senão o Cláudio Duarte vai copiar. Não deixe a sua esposa, Adão, ir para o shopping sozinha. Caminhe com ela. Porque a mulher é a parte mais frágil. Ela caiu porque estava sozinha. Se você estivesse do lado dela, ela não ia cair. Ela não ia pecar. Então a discussão do crente é assim, querido. É discussão teológica. A gente discute, daqui a pouco a gente se arrepende, a gente pede perdão, a gente faz promessa e continua. Mas o que, no meio dessa conversa, que me chamou a atenção agora é para os jovens. Mistério, para os adolescentes, vocês estão aqui, né? Se tiver algum desavisado por aí, para você também. Eles ficam geralmente aqui. Aqui é só jovens, olha só. Tudo jovens. Às vezes está com cabelinho branco, mas tem o espírito de jovem, né? Aqui é a fileira dos jovens. Nós estávamos namorando no ano de 1997. Você não era nem nascido. E aí ela falou assim: Preto, eu tenho uma promessa. Eu falei: que promessa? Eu tenho uma promessa de casar com o homem do altar. Eu falei: então isso não vai acontecer, porque a coisa que eu não quero é ser pastor. Ela falou: mas Deus me prometeu. E o meu coração agora é teu, não sei o que eu faço. Sabe o que Deus fez? Deus me fez pastor para cumprir a promessa na vida dela. Então, jovem, pega essa chave aí. Você ficar olhando para a aparência, começa a perguntar para a jovem qual a promessa que Deus tem na vida dela. Começa a olhar para o jovem e perguntar qual a promessa que Deus tem na vida do jovem. Porque se tem promessa, vai ser feliz, vai ser abençoado. E hoje ela, na briga teológica, ela jogou na minha cara: você só é pastor por causa de mim. Porque a promessa era minha. Pega essa chave aí. Não fica olhando para casar com quem tem dinheiro, porque o dinheiro acaba, mas quem tem promessa dura para sempre. Então começa a olhar para a pessoa, para o seu lado, pelas promessas que ele tem para a sua vida. Eu vejo muitos aí, olhou porque o rostinho é bonitinho, o cabelinho está feito bonitinho. O tempo passa, meu querido, se não tiver promessa já era. O cabelo cai, fica careca. Mas se tiver promessa, meu querido, até aquilo que é feio, Deus torna em coisa linda. Amém? Toma essa posse aí. Essa posse é para os jovens.
Eu vejo jovens casando agora. Tira essa visão humana aí e começa a entrar no espiritual, querido. Porque Deus tem promessas grandes para a sua vida. Coloca para mim o banner. Para fechar, agora pastor fechar. Pois corta isso aí, senão o Cláudio Duarte vai copiar, vai dizer que é dele, né? Colocou? Do curso, Vero? Está aí? Querido, essa casa é uma casa de destino. Quando a gente fala que é uma casa de paternidade, é uma casa de destino. É uma casa onde os pais que entraram debaixo da visão da igreja, os seus filhos vão prosperar pela sua honra, pela sua lealdade e pelo seu nível de paternidade. Isso não é privilégio de um, não. É privilégio de todos aqueles que entenderem a visão, submeter a visão. Porque a Bíblia diz, aonde não há lei, não há pecado. Mas quando tem lei, tem pecado. Da mesma forma, querido, aonde tem um ambiente, aonde Deus está sendo glorificado, e o profeta, o sacerdote está liberando palavra, não tem a ver comigo, tem a ver com aquilo que você acredita. Você só vai receber a unção que você acredita. E olha aqui, ó. Há um tempo atrás, Deus trouxe para cá o irmão Beyond, está aí? Está não? Deve vir no segundo culto. Irmão Beyond trabalha comigo, é tenente lá no quartel comigo. E ele é um rapaz que na área de cursinho preparatório, hoje ele é tenente, ele já tem aluno que já é quase coronel, já é coronel. Então formou muita gente. E ele se converteu há 5 anos atrás, veio para cá, eu batizei ele. E ele falou, pastor, eu quero ajudar os jovens. O que a gente pode fazer? Nós criamos um convênio com um curso na qual ele é o coordenador. A dona é a Kátia, mas também ele é o braço direito. E nós criamos um convênio. E esse convênio, quem é membro da IBG, tem que levar lá a carta assinada pelo pastor que é membro. Já teve crente querendo dar o golpe. Eu estou sabendo que tem convênio para quem é evangélico. Não, evangélico não, quem é da IBG. Então, quem é membro da IBG tem um desconto. É só pegar com o pastor, quem já é membro, o pastor pede para a diretoria. E olha só aqui, querido, ó, irmã Bianca, filha do irmão Misael e da Mancélia, já é formada, passou na ESA, sargento da escola de sargento das armas. Mateus, filho da Lu Gobo e do Odaí, se forma esse ano, ele é cadete, está no último ano da MAN, se forma tenente. E aquela jovem ali, linda, minha filha, se forma ano que vem, na Academia da Força Aérea. 3 daqui da igreja que estão voando, literalmente. E eu tenho certeza, querido, essa semana está vindo mais uma família para cá, só porque o menino quer ir para ser militar, está estudando lá, e soube que a gente tem esse incentivo. Deus me tocou para fazer isso. Tem o filho do Essamp, coisa linda. O filho do Essamp, o Essamp está aí não, né? Está não? Então o pastor pode falar. O Essamp veio para cá, eu comecei a profetizar na vida dele, querido, você já é tenente, você já vai passar a ser um menino dedicado. Aí na pandemia o Essamp, pastor, eu moro em Caçapava, ficou difícil, pediu a benção, foi para Caçapava, o menino passou na prova, fez a SpaceX em Campinas um ano, hoje ele está na MAN, está no primeiro ano da MAN. Ele falou, pai, eu quero voltar lá para a igreja, pai, quero voltar lá para a IBG. E os pais voltaram para a IBG, porque o filho entendeu, olha só o que ele faz, porque aqui ele vai ter uma cobertura não só espiritual, mas militar. Na hora da dificuldade, o pastor sabe que ele passou, vai liberar uma palavra para ele. Pastor, só quer que todo mundo seja militar, o senhor igual Moisés, tomara que todo fosse. Mas, como todo mundo não pode, aquele que não tem destino, é uma excelente porta para aqueles jovens, adolescentes, que querem ter uma carreira. Então, se você tem seu filho está na dúvida, então coloque lá, incentive, esforce, é um sacrifício, mas vale a pena. E eu quero não só na área militar, mas em todas as áreas. Eu quero liberar uma benção para o teu filho. Seu filho não vai ser o mais menor não, pastor. Nós temos que parar com esse complexo de igrejinha, trabalhinho, não. Seu filho,
cria o seu filho para ele governar, cria o seu filho para ser rei, para ser um príncipe, para ser uma princesa. Começa a liberar palavra para o seu filho, porque a tua palavra tem poder, queridos. Amém? Quero conhecer nessa noite quem nos visita. Me dá um sinal aqui. Tem alguém aqui desse lado aqui? Benção, Bruno. O irmão Bruno está ali. Aqui tem alguém? Não? Tem um... Lá no lado esquerdo. Aí você já veio a segunda vez, ele já é nosso já, né? Benção demais. Aqui no centro tem alguém? Ah, tem um jovem aqui. Mistério, varão. Pegou a chave aí? Isso. Qualquer coisinha, conversa com o Vinícius. Tem alguém desse lado aqui? Cadê o irmão André? Cadê ele, Fábio? Está aí. Ah, está perto aí, vou achar ele aí. Aqui no centro tem alguém? Tem um jovem ali, obrigado, uma jovem. Mais um casal ali. Isso, que estiver perto, abraça para mim. Aqui no centro tem alguém? Ah, tem uma família. Oh, o japonês já está, irmão, o japonês já está trazendo gente, hein? Oh, glória. Deus abençoe. O Luciano, irmão. Cadê o Luciano? Vigia o Luciano para mim, varão. Pois fala para o Luciano, você faltou, pastor, está me cobrando. Tem mais alguém? Aqui tem, lá no fundo tem uma irmã, um casal ali, uns 2 jovens ali, Deus abençoe. Lá no fundo, obrigado. Ali o irmão André, Fábio, vai lá, falou com ele, já vai lá, Fábio. Fábio, abraça o André, e o André está mistério. Obrigado, casal, pela presença. Aqui todo mundo é nosso? O pastor Jade está aí. Bem, pastor Jade, está tristinho. Mistério, né, pastor Jade? Vocês que nos visitam nessa noite, esteja com o teu coração aberto, porque eu tenho certeza que Deus ainda tem grandes coisas para falar contigo nessa noite. Só abre o teu coração, abre o seu ouvido espiritual para ouvir o que Ele ainda tem para ministrar no teu coração. Gostaria de dar uma oportunidade para a igreja ofertar. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, é o momento que você tem para adorar a Deus com aquilo que Ele tem lhe concedido. Amém. A paz, BG. Olha só, essa indumentária colorida não é o show do Patati Patatá, tá? É a IBG Kids que está de volta e está fervendo lá, glória a Jesus. Se você tem o seu filho, agradeça por esse ambiente que Jesus preparou para ele. E se José tinha uma capa colorida, né, gente? Eu acho que eu posso entrar nesse mistério da indumentária colorida também. Glória a Jesus. O
te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Te entrego tudo que existe em mim. Te entrego tudo, meu amado. Receba tudo, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, Meu amado, receba Obrigado, Jesus. Estenda suas mãos. Nós vamos levantar também agora um clamor pela vida da Sofia. A Alessandra ligou agora ao pastor Jadson para ele voltar para o hospital, que a febre da Sofia voltou muito intensa novamente. Nós vamos orar, nós vamos levantar um clamor pela vida da Sofia agora também. E nós cremos no poder que existe como igreja. E nós sabemos que aquilo que nós oramos em concordância, ligando aquilo que já foi ligado no céu, é estabelecido pela fé. E eu gostaria de convidar você a que nós pudéssemos levantar esse clamor pela vida da Sofia. Vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor. Pai, nós apresentamos ao Senhor as ofertas, os dízimos que foram trazidos a este altar. Que o Senhor receba como um cheiro suave, em nome de Jesus, que a tua bênção permaneça sobre os teus filhos, que têm, Senhor, entregado com fidelidade o que primeiro receberam do Senhor. Aos administradores dessa casa, que a tua graça permaneça sobre eles. Pai, nós te louvamos e consagramos ao Senhor tudo que foi trazido a este altar. E de uma forma também especial, nós queremos levantar um clamor como igreja pela vida da Sofia, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Ó Deus, Tu és o Jeová Rafá, Tu és Deus que faz. O mesmo Deus que curou, ó Deus, pelas ruas de Jerusalém, em Cafarnaum. O mesmo Jesus que curou, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, é o mesmo Jesus que nos ouve. Jesus, nós levantamos um clamor e nós clamamos, ó Deus, pela vida da Sofia nessa hora. E nós damos uma voz, ó Deus, de comando a todo espírito de enfermidade, a toda inflamação, a toda infecção renal, em nome de Jesus Cristo, que recue, em nome de Jesus Cristo, que saia, em nome de Jesus Cristo, que todo quadro infeccioso, em nome de Jesus, bata em retirada. Jesus, aumenta a imunidade da Sofia, aumenta, Senhor Jesus, a imunidade, Senhor, na saúde da tua pequena. Nós declaramos as tuas promessas, Senhor, sobre a vida da Sofia. A tua promessa há de se cumprir. Ó Deus, toma conta dos rins, de todo aparelho renal. Ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos saúde, vida, da estabilidade, Senhor, Alessandra, ao pastor Jadson, equilíbrio emocional, confiança em Ti. Ó Deus, coloca eles no Teu colo, Senhor. Orienta, Senhor, a toda a equipe
médica, em nome de Jesus, sobre as medicações necessárias. Nós declaramos em nome de Jesus que todo levante contra essa família, contra a vida dessa pequena, em nome de Jesus, ó Deus, nós declaramos cancelado, anulado, falido em nome de Jesus. E a bênção do Senhor, que enriquece, não causa dano, repouso sobre a vida dos teus filhos, na saúde da Sofia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero já convidar, pode se sentar. Quero convidar todo o Ministério de Café. Nós estamos agora, como eu falei, dando start, voltando, às nossas atividades. Você que está chegando na IBG agora, você que está com aquela síndrome de que ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim. Eu quero apresentar esse ministério lindo chamado Café. É um ministério de pequenos grupos, para que possa gerar relacionamento, para que possa gerar crescimento. É um ministério que está incentivando você a evangelizar, a convidar um amigo que de repente não quer vir na igreja, mas no pequeno grupo ele vai. Então, está aqui conosco os líderes, os anfitriões, já pode tomar aí, espalhar no púlpito. E esses valentes, alguns abriram a sua casa para receber o café, outros vão liderar o café. E eu quero convidar você que ainda não está participando conosco ainda de um café, principalmente você que não está integrado na igreja, você que não está fazendo parte de nenhum ministério. Pastor, eu quero ter uma folga, eu não quero trabalhar, tudo bem, mas faça parte de um café, porque se você chegar na igreja e não se envolver, você não vai sentir parte da igreja. Você vai começar a achar que você não tem o sentimento de pertencimento a essa casa. Essa casa é uma casa paterna, mas é uma casa que você precisa se envolver. Tudo aquilo que você não se envolve, você não cria relacionamento. Você tem que se envolver. A gente apresenta, a gente tem vários ministérios, e esse ano em especial é um ano que eu vou dar um gás. Hoje nós estamos com quanto, Maurício? Maurício? Quantos grupos? Quase 100 cafés. Café é o quê? Comunhão, amor, fortalecimento e envio. São pequenos grupos que estão nas casas. Se 100 café, cada um tiver 10, nós temos 1000 pessoas se relacionando durante a semana. Então eu queria convidar você que ainda não faz parte, procure, irmão Maurício, 2 passos para frente. Isso, mais um, passinho curto, mais umzinho, isso. Maurício é o nosso coordenador, então toda a área de café está na mão dele. Supervisor, pastora Leda e pastor Evandro, 2 passinhos, isso. É o supervisor da rede laranja, Vidilei, Eliette, rede amarela, verde, e o Silvio e a Alessandra, rede amarela. Então nós dividimos em 3 redes. Então cada supervisor cuida dos líderes da sua área, e o irmão Maurício está fazendo toda a coordenação. Então o nosso projeto, que daqui a 3 meses isso dobra e vai para 200, até a gente chegar a 1000 cafés espalhados em Taubaté. Então nós vamos impactar, assim como o vírus vai pegando, o café também vai estar pegando daqui a pouquinho, toda a sua família que não conhece Jesus, vai conhecer Jesus. Então se disponha, se não é por você, se disponha por um amigo, se disponha a fazer parte de um café por um parente que ainda não conhece Jesus. Primeiro você conhece, você cria relacionamento, depois você abre a sua casa, convida o vizinho, convida um amigo, convida um parente, e eu tenho certeza que você vai impactar aqueles que estão à sua volta, simplesmente com um ato de se abrir, de se doar, de se relacionar. Querido, igreja é lugar de relacionamento. Partir do pão, a comunhão, não é simplesmente nós virmos no culto domingo, sentarmos do lado do irmão, da paz do Senhor, da graça e paz, não. Ser cristão é estar aberto para relacionamento, estar aberto para conquistar aqueles que ainda não têm Jesus. Então eu quero que mesmo assentado você estenda suas mãos para nós como igreja abençoar esse ministério, e porque eu tenho certeza que Deus vai através dele começar um grande avivamento nessa cidade. Pai, em nome de Jesus queremos abençoar, Deus, primeiro na pessoa, Pai, do irmão Maurício, Pai, da sua esposa, a irmã Glauciene, depois abençoar cada líder, Deus, de rede, pastor Evandro, pastora Leda,
irmão Dirley, irmã Liette, irmão Silvio, irmã Lisandra, e através deles, Deus, expandir para cada líder deles, para cada anfitrião, para todos aqueles, Senhor, que ainda vão adentrar para esses grupos de relacionamento no decorrer desse ano. Abençoa, Deus, essa obra, faça prosperar, dá a eles experiências tremendas. Eu quero dividir com eles, Deus, a satisfação, a alegria de cuidar de vidas, e que eles possam, Deus, ao cuidar de vida, ter a mesma satisfação, a mesma alegria que eu e a pastora Carla temos de se servir. Dividimos com ele, Deus, a nossa alegria, dividimos com ele, Deus, aquilo que o Senhor tem derramado na nossa vida. Assim nós, como igreja, abençoamos o Ministério Café, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Quero já convidar o preletor dessa noite, nosso jovem André Bento. André Bento vem, atravessa a multidão, o horário não espera. Isso. Pastor Kleber, vem aqui orar por ele. Kleber Denani, vem aqui. Isso, atravessa a multidão, rompe a multidão. Toque na orla. Isso, vem. Aqui o negócio é dinâmico. Paz do Senhor, família IBG, amém? Vamos orar pela vida do André. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa rica oportunidade, Senhor. Pai amado, usa o teu filho, Pai, Senhor, para que traga essa palavra, Senhor, fresca do céu para as nossas vidas, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, guarda ele, protege e abre nossos corações, Pai, para que possamos receber essa palavra abençoada, Pai. E nós oramos no nome do teu filho amado Jesus, Senhor. Amém. Graça e paz, queridos. Nesta noite eu gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade. Nós vamos encerrar essa série de mensagens, Vivendo os Sonhos de Deus. E eu gostaria nessa noite de vos trazer uma palavra que está em Gênesis, no capítulo 12, versículos de 1 a 3. Com o sermão dessa noite, nós vamos entender por que Pedro escreveu lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós sois, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, e nós leremos os 3 primeiros versículos. Todos acharam? Acharam? Amém? E eu gostaria que você prestasse bastante atenção na mensagem desta noite, porque ela diz muito a respeito de você, né? E eu quero trazer como tema da mensagem desta noite o sonho de Deus revelado através de você. Amém? O sonho de Deus revelado através de você. Todos acharam? Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti, Abrão, farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, Deus ele sempre objetivou se relacionar com alguém. Deus ele sempre quis se relacionar com alguém. Tanto é que na época da criação, após Deus ter criado a terra, Deus ter criado
as águas, Deus ter criado os animais, Deus ele ainda sentia a necessidade, me perdoem falar assim, sentia a necessidade de criar alguém com que ele pudesse se relacionar. Eu não quero dizer com isso que Deus não se relaciona com toda a sua criação. Sim, Deus faz isso. Mas Deus ele precisava se relacionar com alguém de uma maneira íntima, de uma maneira profunda. Deus ele precisava de um relacionamento de uma forma de um relacionamento sem reservas. Então Deus ele teve a brilhante ideia de criar o homem. Como está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Deus ele chama a Trindade, chama Jesus, chama o Espírito Santo e diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus então ele cria o homem para se relacionar com ele. E Deus o faz isso de uma maneira tão esplendorosa que Deus ele coloca a sua essência nesse homem, nesta criatura, porque Deus ele desejava, ele necessitava se relacionar com a criação. E o que Deus faz? Deus então ele cria o homem do pó da terra e sopra as narinas do homem, para que este homem então viva. E como eu disse, Deus compartilha com o homem a sua essência. Deus ele olha para o homem e vê o homem como algo muito bom. Eu entendo que Deus ele olhou para as árvores, Deus olhou para os animais, Deus olhou para a terra, Deus olhou para tudo que ele criou e achou tudo muito legal, tudo muito bom, porque foi ele que fez. Mas ao homem, ele fala sobre a sua bondade, olhar para o homem como algo bom, de uma maneira, numa expectativa muito maior, porque era com aquela criatura, com aquele ser, que Deus agora iria se relacionar. Porque em nenhuma outra criatura, Deus compartilhou a sua essência. Com nenhuma outra criatura. Uma árvore não ama. Uma árvore não tem fé. Um cachorro não tem fé. Mas o homem tem. Então Deus ele faz isso para quê? Para que o homem possa então escrever junto com ele a história de Deus. O homem começa então a participar, a partir de Gênesis, a escrever a história de Deus. Mas nessa história havia uma condicionante, que não era gastar o cartão de crédito no shopping, né? Não era. Mas Deus estabeleceu uma condicionante para esse homem. De tudo que tem aqui no jardim você pode mexer, você pode provar, você pode comer, você pode experimentar. Mas exceto de uma árvore, a árvore do conhecimento, porque no dia em que dela tu experimentares, toda a tua posteridade morrerá. Então existia uma condicionante nesse relacionamento de Deus. Eu costumo dizer que não existe liberdade sem limite. Toda liberdade sem limite, ela é libertinagem. Então Deus ele estabeleceu uma liberdade para Adão. Você pode mexer em tudo que está no jardim, exceto em uma árvore. Queridos, quando nós olhamos para essa condicionante de Deus e olhamos para o que Adão fez, cúmplice de um pecado, nós vemos que Deus ele poderia desistir do homem. Deus ele poderia desistir daquela criatura que ele achou até aquele momento que era bom, que era a criatura que tinha a sua essência, que era a criatura em que ele estava se relacionando, era a criatura que ele havia convidado para fazer parte da sua história.
Deus, ele poderia fazer isso. Romanos capítulo 3, verso 10 nos diz que Deus não há justo, nem sequer um. Ou seja, Deus olhando do céu, ele não viu ninguém que pudesse ser justo. Porque o homem havia desobedecido, ou havia transgredido a aliança que Deus havia estabelecido, para que o relacionamento funcionasse. Mas aí a história não teria graça. A história não teria graça. E o que Deus fez? Deus, ele olha para esse homem, vê que esse homem pecou, aplica a ele os resultados e as consequências de seu pecado. Mas Deus não desiste desse homem. Deus, ele não lança, como diz alguns teólogos, lança o homem ao léu da sua sorte, lança o homem na escuridão e deixa ele se virar. Deus, ele não faz isso. Mas Deus ainda confia e acredita que ele pode se relacionar com este homem. Ele acredita que ele ainda pode se relacionar com este homem que agora é pecador. Ele acredita que ele ainda pode se relacionar com este homem que transgrediu um princípio, que transgrediu uma lei. E ele convida novamente esse homem, mas agora sob a égide de uma promessa de que viria um Salvador. E o sonho de Deus era a chegada do Salvador. Nesse escrever da história, nós vamos ver que Deus convida alguns outros homens. E um deles nós lemos o seu chamado nesta noite, que está aqui no capítulo 12, que é Abrão. Abrão, o nome Abrão significa pai exaltado. E Deus então, ele convida Abrão para participar agora da sua história. Deus olha para as habilidades, Deus olha para o caráter de Abrão e o convida a participar da história que Deus ainda continua escrevendo. E é a partir de Abrão que nesta noite nós entenderemos que nós também somos participantes ou protagonistas, atores principais da história do nosso Deus. Em primeiro lugar, queridos, quando Deus chama Abrão para fazer parte da sua história, no verso 1 ele diz, Deus determina, dá uma ordem para ele: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. A história de Abrão, ela começa em Gênesis no capítulo 11, verso 14, em que lá é traçada a genealogia de Abrão, de quem ele era filho. Entre Sem até Abrão foram 9 gerações. Abrão era filho de Tera, era irmão de Naor e de Harã. Abrão nasceu na Caldeia e casou-se com Sarai, uma mulher estéril. Ele morava em Ur dos Caldeus, uma grande cidade da Caldeia, que era marcada pelas riquezas e por suas idolatrias. A participação de Abrão na história de Deus não começou aos 17 anos, ou aos 2 anos, aos 3 anos, ou aos 100 anos. A história de Abrão, a participação de Abrão como ator da história de Deus, começa aos 75 anos. Você lê isso em Gênesis capítulo 12, no verso 4. E Deus o comissiona para desprender-se de seus vínculos familiares. Deus o condiciona, o convida, o comissiona para se desprender da sua história.
Deus o chama para viver a história dele, a história de Deus, e ir para um lugar que Abraão desconhecia, mas que somente Deus, no seu plano, no seu sonho, sabia onde era. Abraão, queridos, não está preso a qualquer fato ou a qualquer situação que o prenda a Ur dos Caldeus. Tanto é que, no momento em que ele é convidado, Abraão, ele abre mão de tudo que ele tem. Ele chama sua mulher, pega os seus bens, os seus servos, e parte na saga da história que Deus está escrevendo. Isso demonstra que Abraão estava desprendido de todas as coisas para seguir e viver o sonho de Deus. Abraão entendeu que o sonho de Deus poderia ser revelado através da sua vida. O mais interessante é que o nome Abrão significa pai exaltado. Ele era casado com uma mulher estéril. E mesmo antes de Deus fazer uma promessa, ele já era considerado pai, porque o nome ele dizia muito sobre a identidade e natureza, ou o que se esperava daquele filho. Então os pais de Abraão, entendiam que ele seria o quê? Ele seria um pai exaltado, embora fosse casado com uma mulher estéril. Mas estes são os planos e o sonho de Deus. Porque o sonho de Deus, ele não está condicionado aos limites da nossa realidade. Os sonhos de Deus não estão condicionados às impossibilidades desta vida. Mas Deus, ele chama aquele homem com 75 anos, considerado um pai exaltado, para ir para uma terra que ele não conhecia, que ele não sabia onde estava, mas ele andaria debaixo do direcionamento de Deus, porque ele sabia que ele fazia parte da história de Deus. E para fazer parte da história de Deus, Abraão precisava estar desprendido deste mundo. Abraão, ele foi para Canaã. Canaã era uma cidade que pertencia, era uma terra que pertencia aos cananeus. Os cananeus, eles eram um nome genérico dos heteus, ferezeus, perezeus, de todos aqueles zeus que Josué encontrou quando chegou na terra prometida. Os cananeus, eles tinham muitas identidades, ou eles poderiam se relacionar muito bem com os caldeus, porque os cananeus, lá de Canaã, eles também eram idólatras, eles também eram ricos, eram pessoas que estavam se desenvolvendo e se lançando ao mar para fazer conquistas. Abraão, ele poderia chegar em Canaã, após caminhar entre Ur dos Caldeus e até Canaã. Ele andou aproximadamente 2.400 quilômetros, seguindo pelo rio Eufrates, margeando o rio Eufrates. Abraão, ele poderia chegar lá e se identificar com os caldeus, porque assim como a terra onde ele vivia era uma terra de idolatria, a terra onde ele chegou também era uma terra de idolatria. Ele poderia se identificar com os caldeus, porque a terra onde ele viveu com a sua família era uma terra de prosperidade, era uma terra de riqueza, e os caldeus também eram ricos. Mas ele tinha um propósito maior, que era viver a história do nosso Deus. Queridos, nós precisamos entender que para vivermos o sonho de Deus, é necessário que tenhamos uma atitude como a de Abrão, de se desprender das coisas deste mundo, acreditando no sonho maior do nosso Deus. O sonho de Deus, ele é maior do que os nossos sonhos. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos propósitos. Os sonhos de Deus são maiores do que nós. Os sonhos de Deus são maiores daquilo que nós pensamos ou pedimos. E isso a Bíblia nos fala.
Então nós precisamos estar desprendidos, porque não adianta saber qual é o sonho de Deus se eu não participo dessa história, ou se eu não me desprendo para participar dessa história. Abraão deixa toda a segurança do seu lar, toda a segurança da sua família, toda a sua riqueza. Abraão deixa a sua família para trás, os seus pais para trás, os seus tios para trás, e vai para uma terra que ele não sabe aonde fica. Mas é porque ele entendeu que existia algo maior lá na frente, lá no futuro. Desprendimento é a chave para que nós possamos viver as extensas e profundas experiências com o nosso Deus. Sabe por quê? Porque se você ler Gênesis a partir do capítulo 12, você vai ver que aonde Abraão passava, ou aonde Abraão passou, ele deixou uma marca. Era a marca de bênção, era a marca de prosperidade, era a marca de solução para os problemas. Ainda que fosse a marca de justiça de Deus, mas ainda assim, a presença de Abraão, ela modificava, ela alterava o ambiente. Sabe por quê? Porque um dia, esse Abraão disse para Deus: eu seguirei a tua jornada, eu seguirei a tua história, eu irei para a terra que tu estás me falando. Embora eu não tenha endereço, embora eu não saiba onde fica, mas eu irei, porque eu sei que a tua história é muito maior do que a minha história, ou que a história que eu quero escrever nessa terra. Eu quero escrever a história do meu Deus. Aleluia! Aleluia! Abraão fez exatamente como se faz quando se tem uma mala, quando você vai viajar. E não ria se você faz assim. Você pega uma mala, você vai fazer um bate-volta em Ubatuba, né? Vai fazer um bate-volta em Ubatuba. Aí você pega aquela mala que ocupa todo o porta-malas do carro, não é isso? Tem gente rindo porque isso acontece. E você vai colocando coisas dentro dessa mala. Ou você vai fazer uma viagem rápida de avião, e você pega aquela mala e coloca tudo que você precisa, que você acha que você precisa para aquele momento, e parte para o aeroporto. A mala não está nem fechando. A mala não fecha. O salto do sapato fica para fora, né? Isso acontece. A camisa, né? Fica para fora. A camisa de manga comprida do marido fica para fora, né? Parte do tênis. Agora eu vou dar uma brincada, né? Do coturno, né? Porque nós pegamos tudo que nós achamos que é necessário para aquele momento e colocamos dentro da mala. E partimos para o aeroporto. Mas lá no aeroporto a mala, ela precisa estar fechada. E a mala, ela precisa ter limite de peso. Entenda que muitas vezes você não vai chegar ao seu destino, ou não vai alcançar lugares altos, porque você ainda está apegado a tudo que está dentro daquela mala. Esta é a noite de nós nos desprendermos, queridos. Nos desprendermos para vivermos os sonhos de Deus. Porque Deus quer te levar a lugares maravilhosos. Deus quer te levar a uma terra que emana leite e mel. Deus quer te levar a um lugar melhor. O Egito é lugar de fome, mas Jerusalém, aleluia, é lugar de abundância. Mas nós precisamos nos desprender, aleluia. Aleluia. Em segundo lugar, queridos, nós precisamos ir em direção à promessa de Deus. Porque o sonho de Deus é um sonho que está revestido de promessa. Você tem promessa? Você tem promessa? Você glorifica a Deus por essa promessa? Abraão deveria sair de Ur,
deixando seus pais, deixando a sua família, para vivenciar o propósito estabelecido de Deus em escrever a história de Deus. Abraão, como eu disse, não está escrevendo a sua história. Abraão, ele está participando na escrita da história de Deus. Infelizmente, ele leva com quem ele? Com quem? Quando você leva alguém ou faz coisas que Deus não mandou, você vai ter problema. Você vai ter problema. Deus fala, para, porque a nuvem está parada. Aí você anda. Agora, anda porque a nuvem está andando. Aí você para. Deus fala, vai à terra e espia. Só espia, vê o que tem lá e volta. Aí eu volto da terra trazendo cacho de uva. Volto da terra falando dos gigantes. Volto da terra falando uma porção de coisa que Deus não mandou os espias fazerem. E Deus havia falado para Abraão, olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais. Deus está sendo específico. E vá para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, vá em direção ao meu propósito. E quem ele leva? Ló. A caminhada de Abraão com Ló, inicialmente, ela parecia uma caminhada legal, uma caminhada boa, porque ambos estavam prosperando. E eu quero lhe dizer que Ló estava prosperando não porque era Ló, mas porque Abraão estava andando com ele. Queridos, existem pessoas que estão prosperando, não é por causa delas, é por tua causa. Existem pessoas que estão sendo abençoadas, não é por causa delas, mas é por tua causa, é pela tua presença, é pelo teu choro, é pela diferença que você faz no lugar onde você está. É por isso que as pessoas estão sendo abençoadas. Sabe por quê? Porque nós precisamos caminhar em direção ao propósito de Deus, porque propósito diz respeito a sonho. O que é o sonho? Em poucas palavras, é um planejamento do passado com um resultado no futuro. Isso é sonho. E sonho diz mais respeito ainda à intimidade. Porque você não conta os seus sonhos para todo mundo. Sim ou não? Não. Então Deus chama Abraão e fala, olha, você vai para uma terra que eu te mostrarei. E como eu disse, Canaã era uma cidade habitada por povos com cultura e religião e economia bem parecida com a lá de Ur dos Caldeus. Era impossível Abraão conquistar Canaã. Impossível. Ele era bem rico, na sua caminhada até chegar lá, a sua vida foi prosperando. Mas era impossível Abraão conquistar Canaã. Mas sabe por que ele conquistou? Porque aquela conquista não dizia respeito a Abraão, mas dizia respeito ao sonho de Deus que ele tinha com aquela terra, com aquele povo, que era a sua raça eleita. Abraão entendeu que a importância de participar da história de Deus e partir para um local desconhecido, sem muitas possibilidades, diante das impossibilidades que ele via. Mas Abraão entendeu que ele era um instrumento de Deus para abençoar todas as outras famílias da terra. Abraão deveria seguir para um local específico. E nesse local estava a realização do sonho de Deus. Percebam que Deus, ele realiza o seu sonho, o seu plano, o seu projeto. Deus, ele faz isso, não usando anjos, não usando animais,
Mas Deus, ele faz isso usando um homem que ele criou lá no Éden, Gênesis 1:26. Este homem que pecou, um homem que trazia sobre si o fardo do pecado, mas ele foi justificado pela sua fé, por acreditar no sonho de Deus. E nós somos justificados por acreditar no sonho de Deus, que o sangue de Cristo Jesus nos lava, nos purifica de todo e qualquer pecado, e assim crendo, nós iremos para a terra prometida do nosso Deus, aleluia, porque este é o propósito dele. Mas você precisa ser corajoso. Josué capítulo 1, versos 6 e 7. Nós temos lá em Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Deus falando: sai da tua terra, do meio da tua família, do meio da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Josué capítulo 1, versos 6 e 7. Nós encontramos Josué pisando na terra que fora prometida lá a Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. E ele está pisando, e Deus está dizendo para ele: ser forte e corajoso, para que você possa experimentar todas as coisas que eu fiz através e prometi através do meu amigo, do meu filho Abraão. Mas, queridos, isso pode acontecer conosco. Eu posso ser até meio utópico, e você pode até me considerar utópico, mas eu creio que aquilo que foi escrito na Bíblia, que está descrito na Bíblia, são exemplos e sombras daquilo que nós podemos desfrutar em nosso tempo. Eu creio, eu acredito que a nossa sombra pode curar enfermos. Eu acredito que as nossas orações podem abrir portas de prisões. Eu acredito que as nossas orações, ela pode destravar coisas no mundo espiritual que atrapalham o desenvolvimento ou o progresso dos filhos de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que está na Bíblia está disponível e prometido para todos aqueles que aceitaram o desafio de escrever a história do nosso Deus. No texto que nós lemos no verso 3, Deus ele faz uma promessa a Abraão, ou Abrão. Ele fala: olha, lá no verso 3 ele diz assim, ou melhor, no verso 2: de ti farei uma grande nação. Imagine um homem de 75 anos, cansado de seus trabalhos, com o seu físico desgastado, sem vitalidade, se casa com uma mulher que é estéril. Vem nação daí? Sim ou não? Sim ou não? Pelos olhos naturais e pelo que nós estamos vendo nesse plano, não. Mas Abraão fazia parte da história de Deus. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que você faz parte da história de Deus. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, que você faz parte da história de Deus. Eu quero dizer para você que entrou aqui nesta noite desenganado, desesperançado, desapercebido, sem expectativas de nada, ou talvez tenha sido
a sua fala tenha sido: hoje é o último dia que eu vou à igreja, eu quero lhe dizer que Deus está te convidando nesta noite para que você faça parte da história dele. Porque talvez você olhe para a sua condição dizendo: eu sou o mais miserável da casa de meu pai, eu não tenho condições, eu não vou conseguir, eu não vou avançar. Mas você está escrevendo a história do nosso Deus, aleluia. E Deus tem propósito para a sua vida, porque nós estamos vivendo o seu sonho, e no sonho de Deus há milagres, no sonho de Deus há transformação, no sonho de Deus, aleluia, há revelação, e no sonho de Deus há vitória. Aleluia! Lá no Éden existia uma condicionante. Qual era? Qual era a condicionante do Éden? Não comer no fruto da árvore do conhecimento. Mas Deus também estabelece para Abrão uma condicionante. Qual é? Sai. Ou seja, vá. Saia e vá. Uma coisa, querido, que eu lhe perguntei nessa noite, você disse que você tem promessa. Não existe promessa feita sem que você participe da história ou para a criação ou para alcançar essa promessa. Eu posso ter a promessa, por exemplo, de ser um grande profissional da advocacia, por exemplo, de ser um grande profissional do direito. Mas se eu ficar parado, ainda que eu tenha promessa, o que vai acontecer com a promessa? Ela não vai se cumprir. Fiel é Deus que fez a promessa. Mas percebam que aquilo que Deus está falando com Abrão, Ele está dizendo: olha, você precisa, para alcançar a promessa, você precisa, cara, se mexer. Você precisa se mexer, você precisa sair do meio da sua família, você precisa sair da casa do seu pai, você precisa abandonar a idolatria, você precisa deixar a dependência das suas riquezas, das suas economias e ir para uma terra que eu prometi para você. Mas se você fizer isso, você fazendo isso, o texto no verso 3 diz assim: abençoarei os que te, e amaldiçoarei os que, e em ti serão todas. Amém? Essa era a promessa de Abraão? Sim ou não? Era a promessa de Abraão? Sim. Mas ele diz: abençoarei todas as. Não é todos os povos. Perceberam que Deus ele vai fazer de Abraão uma nação, mas Deus vai abençoar todas as. De novo, Deus vai fazer de Abraão uma grande, mas Abraão vai abençoar a todas. Entendeu? Vejam, quando ele fala, a palavra usada aí para família, eu prometi à irmã Érica que eu não falaria nem hebraico nem grego. Mas a palavra família, nesse texto, ela está falando de um clã, de um grupo. De um clã, de um grupo. Mas esse grupo, ele não é identificado, ou melhor, ele é identificado por algo comum. E aquilo que é identificado por algo comum, nós damos um nome ou definimos como identidade. Identidade, ela é única. O RG que você tem, a cédula de identidade, registro geral, ela é única. Não existe dois Andrés,
Luiz Pires de Faria, com o mesmo número. Pode existir um André Luiz Pires de Faria, ou outros Andrés Luiz Pires de Faria. Mas a minha identidade, ela é única. E a minha identidade, ela diz aonde eu nasci. A minha identidade, ela diz quando eu nasci. A minha identidade, ela diz quem é meu pai, quem é a minha mãe. A minha identidade, ela dá o meu patronímio, o meu nome de família. Porque a identidade, ela me identifica. E é a partir da identidade que nós podemos exercer a cidadania. Porque isso é ser cidadão. É ter uma identidade. Então a identidade é um vínculo. A identidade, ela nos vincula a alguém ou a um grupo. E a palavra família aqui, ela tem essa mesma conotação, a conotação de identidade. Abraão ou Abrão, ele iria abençoar todas as famílias da terra. Todas as famílias, mas a palavra aí é todas as famílias que tenham, ou todos os grupos, todos os clãs, que tenham a mesma identidade, Abraão, que você. Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu. Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra, mas eu vou abençoar todas as famílias da terra que tenham a mesma identidade, que tenham a mesma marca, que tenham o mesmo traço em comum que você. Não são todas as famílias que vão ser abençoadas, mas vão ser todas as famílias que tenham em suas vidas o sangue de Cristo Jesus. É isso que nos identifica. O sonho de Deus era a chegada de Jesus. O sonho de Deus era escrever a sua história agora para um homem caído, para um homem que havia pecado, para um homem que havia desobedecido, e Deus tinha um sonho de resgatar esse homem. E como ele faria isso? Ele faria através de um único justo, um justo que não tivesse pecado, mas que tomou o pecado sobre si, que tornou-se maldito em nosso lugar, para que nós pudéssemos então ser abençoados. Então a bênção de Abraão, ela chega até nós, ela atravessa a história, com a participação de vários homens, de profetas, de mulheres, de homens imperfeitos como nós, para que a bênção de Gênesis capítulo 12, verso 3, pudesse chegar em nossas vidas. Romanos capítulo 4, versos 23 e 24 diz assim: olha esse texto. Esse texto, ele é a cereja do bolo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As escrituras dizem também que para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos, porque cremos, e naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Então a bênção de Abraão, ela se estende até os nossos dias, e ela vai continuar se estendendo, mas ela não vai mais continuar se estendendo através de Abraão, mas ela vai continuar se estendendo através de todos aqueles que são filhos por adoção, os filhos de Deus, a todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós continuamos escrevendo a história de Deus. O sonho de Deus, ele é revelado através das nossas vidas, mas o que nos identifica, aleluia, é o sangue de Cristo que nos lavou e nos purificou de todos os nossos pecados. Se você ler Gálatas 3, 29, está escrito assim: e se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. E qual era a promessa? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti
em ti, em ti, em ti, em ti, em ti, em ti, em você serão abençoadas todas as famílias da terra. É por isso, querido, que existem pessoas que estão sendo abençoadas, mas não é por causa delas, é por tua causa, porque você está desprendido. Você entendeu que a mala não é importante. Você entendeu que viajar e chegar ao destino de Deus é muito mais importante do que carregar várias coisas que não têm utilidade para a sua vida. Porque a terra que Deus te prometeu é terra que mana leite, leite, leite e mel, aleluia. Fique de pé. De posse dessa palavra, aí você vai entender Pedro 2:9, que você é raça eleita, você é povo santo, você é povo de Deus, porque a promessa, conforme Gálatas 3:29, ela está sobre a sua vida. Talvez você entrou aqui nesta noite, como eu disse, desenganado de tudo, descrente de tudo, achando que a sua vida é um lixo, que a sua vida ela não está fluindo, que você não tem mais condições, que para você não existe solução. Mas Deus está dizendo para você nesta noite que Ele vai abençoar todas as famílias da terra através da sua vida, porque antes dele abençoar, ele primeiro vai abençoar você. Mas é preciso que você saia, você se desprenda dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas lutas, das suas mesmices, que você se desprenda dos seus apegos a este mundo, que você se desprenda das lutas familiares, que você se desprenda dos cuidados desse mundo e vá em direção ao sonho de Deus, vá em direção à promessa de Deus, porque Deus te chamou nesta noite, Deus está te chamando nesta noite para você viver, aleluia, o sonho dele. E o sonho dele é maravilhoso, o sonho dele é agradável, o sonho dele é bom, aleluia, e nos leva a uma terra de promessas, a uma terra de vitória, a uma terra de bênção.